Bom, maravilha. Estamos começando mais um Patercast. Aqui é Antônio Garcia. Aqui é Matheus Mello. Abraham Wang. Muito bom. Bom, hoje a gente vai falar sobre paternidade na prática. A gente está começando uma série nova que o tema é prazer. Então, vão ser 4 episódios, só rememorando, 4 episódios. A gente fala sobre paternidade na prática, de pai para filho, paternidade na Bíblia e, por fim, paternidade na arte. Então é isso. Hoje a gente vai falar paternidade na prática, falar sobre prazer. Mateus, traz uma definição para a gente aí do que é prazer. Boa. Mas antes disso, eu vou falar que Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. É isso aí. Beleza. É isso aí. Bom, essa definição aqui a gente achou bem legal sobre prazer, que é uma sensação ou emoção agradável ligada à satisfação de uma vontade, uma necessidade, um exercício harmonioso das atividades vitais. Para finalizar, também remete à alegria, contentamento, satisfação. Bom, é algo que, a princípio, é bem tranquilo e é um anseio humano milenar, né? Desde sempre. E aí, o prazer, ele é bom? Ele faz sentido pra gente? Sim. Beleza. Até quando? Sim. Por que a gente está falando sobre prazer? Eu tenho tido alguns pensamentos relacionados com a mais-valia do prazer, ou para que serve o prazer, em que lugar na sua vida você coloca o prazer. E a gente está falando aqui para pais. Então, a gente estava conversando aqui antes, que o prazer ele não pode ser colocado no pedestal, ele não pode ser o centro da sua vida, mas... Não pode ficar na geladeira. Não pode ser relegado ao último plano, porque ele é importante. Encontrar esse equilíbrio é exatamente o problema que os homens encontram hoje em dia. Alguns exageram no prazer, esquecem da família. E o prazer pode ser pornografia, pode ser álcool, pode ser droga, mas pode ser trabalho, pode ser esporte. Você colocar isso num lugar em que você deixa as outras coisas. A gente vai falar aqui como que você identifica o que é um vício e o que não é. E o prazer também pode... Eu já vi homens que não têm nenhum prazer, não têm nenhuma atividade prazerosa, não têm nenhum hobby, nada, e descamba para o outro lado, isso gera depressão. O cara fica mal, porque ele não tem um momento de alegria, não tem um momento em que ele satisfaz essas necessidades muito básicas de prazer. Não sei se vocês conhecem gente assim. Como é que você lida com isso, Abraham? Você aqui... Eu vou falar, acho que de um ponto de vista como pai, primeiro, de filhos migrando da infância para a adolescência. E aí achei interessante, porque o pai ele vai meio que se ajustando a algumas circunstâncias e ele vai encontrando prazer em cada uma das fases. Eu lembro que, cara, eu tinha muito prazer de chegar em casa e, sei lá, brincar lá com meu filho, rolar, fazer uma coisa. E hoje não faz o menor sentido. Não vou ter prazer nisso, acho que nem ele também. Então, acho que um pai ele vai se ajustando. Mas, acho que quando o Antônio trouxe esse tema, eu, como pai, eu pensei, cara, eu como um pai buscando coisas pessoais, desenvolver, seja um hobby, sejam conquistas, seja me esticar em alguma coisa como trabalho, projetos, realizações que me dão prazer. E eu fiquei pensando que, talvez pela minha paternidade mais presente com meus filhos, eu abdiquei de algumas coisas. Mas, assim, não é que minha vida não tem prazer. E a gente pode começar com prazeres pequenos, desde coisas que a gente gosta de comer, coisas de consumo de Netflix. Mas, quando eu parei para pensar nesse tema, realmente, o que me dá prazer, eu tive dificuldade. É mesmo? O que me dá prazer hoje? E um dos hobbies que eu tenho é colecionar coisas antigas, né? Que estão migrando entre o analógico e o digital. E, cara, eu percebi, vindo para cá, para a gravação, que isso me dá um pico, uma euforia absurda. Nossa. É mesmo? Só de pensar lá na página do Pinterest que eu vou ver esses negócios, coisa totalmente nerd, mas me dá um pico de euforia. E eu pensei, cara, acho que tirando esses elementos que acaba até remetendo a uma coisa meio nostálgica, eu não tenho, assim, uma prática como um hobby ou uma coisa rotineira que eu classifico como isso é o prazer. Cara, olha o que me lembrou. Eu lembro quando eu fui com a Paula assistir o primeiro Homem de Ferro. Acho que foi 2008, não foi? Acho que é 2008. Eu lembro, estava no shopping em Genópolis, saindo do shopping depois do filme. E aí eu falei para a Paula, cara, eu tô com vontade agora de sentar, tomar cerveja e fumar. Cara, olha que louco, porque
O que aquele filme trouxe foi um pico de euforia que me lembrou para um prazer, meu, de 10 anos antes, porque eu não fazia mais, de assim, a similitude dos prazeres, entendeu? Caramba. Não estou falando que... não estou fazendo nenhum julgamento de valor. Eu senti. E aí, quando eu comecei a pensar a respeito, eu falei assim, cara, esse negócio que eu fazia era muito prazeroso, e esse filme aqui, ele mexeu num lugar em mim que me fez lembrar aquele prazer de juventude, sabe? Existe, então, um prazer bom e um prazer ruim? Eu não acho que existe prazer bom e ruim. Existe atitude que te traz prazer bom ou ruim. Então, assim, no que o Abraham está falando, se você tem prazer em algo que é bom, tanto melhor. Se você tem prazer em algo que é ruim, tanto pior. Então, o prazer não pode ser a medida se aquilo é certo ou errado, a medida da correção, que hoje em dia é muito utilizado. Então, não. Se é bom, está te fazendo bem, se é gostoso, então está certo. Em grande parte, é a medida das coisas de hoje em dia. Sim. Então, vou trazer um exemplo. Estava comentando que eu fazia esgrima e não faço mais. Daí, minha filha mais velha falou, mas por que você não faz mais? Não tem nada de ruim. Eu falei, claro que não tem nada de ruim, é esporte. Mas ocupa um espaço que eu não quero mais hoje na minha vida, eu tenho outras coisas para fazer. E aí ela falou, mas te traz prazer. E aí o meu contraponto mas tudo bem, tem várias coisas que podem me trazer prazer. Droga traz prazer, sexo traz prazer, mas nem por isso eu vou fazer sexo fora do meu casamento. Sim. Por quê? É errado. Então, é que o esporte não é errado, mas você precisa entender qual que é o propósito, qual que é o drive do que você está vivendo e não o prazer que as coisas vão trazer. Senão você acaba perdendo o controle. Faz sentido? Faz muito sentido. Quando a gente tava até comentando com vocês que hoje, vindo para cá, faz algumas horas que eu estava procurando na Bíblia, em correntes filosóficas, linhas de pensamento que falassem sobre prazer. E aí eu fui remeter aos tempos de escola e lembrei do epicurismo. Fala que a busca do prazer é o principal fim da vida humana ali. É uma linha de pensamento, é como Epicuro analisou a vida humana. Hoje, quando eu for olhar aqui, quando eu for pai, eu devo pensar assim, que o prazer é a minha principal... Mas peraí, quem é o Epicuro antes de tudo? Epicuro foi um filósofo grego, século IV a.C. Então, teve a sua fase ali na Grécia Antiga, dos vários filósofos, e aí tem o seu valor. Ele é contemporâneo lá de Sócrates, de... Não lembro agora. Platão, Aristóteles, eu acho que é. Eu fiquei pensando, quando eu for pai, eu posso pensar assim? Ou será que não? Que o prazer é minha principal busca? Mesmo buscando a minha família? O que você acha? Eu acho que não. Por quê? Porque a gente tem propósitos, coisas nesse sentido, mas também, ao mesmo tempo, a gente tem muitos exemplos hoje em dia que parece que não é assim. Parece que tem, a minha visão como jovem hoje em dia, que tem muitos mesmos pais que buscam, às vezes, o prazer em detrimento da própria família, assim. Então, o que vocês têm? O que vocês pensam sobre isso? É engraçado que um bebê que você não corrige ou não arruma ou redireciona isso, porque dá prazer, ela vai ficar chupando o dedo o resto da vida. Ela vai querer mamar o resto da vida, porque dá prazer, é fácil também. E acho que justamente o papel da paternidade é isso, é direcionar agora o prazer para uma próxima fase. Você vai ter prazer, porque o bebê tem ali, né, aquela sensação, mas agora você precisa se alimentar melhor, você precisa falar melhor, você precisa, sei lá, ter bons hábitos. Eu acho que o exercício da paternidade é justamente isso, é o contrário do que você descreveu. Então, não estou dizendo que a gente vai tirar o prazer, mas eu concordo que é o drive para muita coisa, começando que a reprodução humana, talvez se não tivesse prazer, Sim. nós não estaríamos em 8 bilhões de seres humanos na Sim, o face da Terra. prazer é importante. O problema só é você entender, você controlar o negócio. Enquanto estavam falando, eu lembrei daquele teste que se fazia com criança, que você pega uma criança, coloca um doce na frente e fala, se você não comer esse, eu te dou 2. Você precisa só esperar um pouquinho. E aí o adulto sai. Aí a criança fica com o doce ali na frente, né?
ela não consegue controlar. Ela não sabe o significado do sacrifício. Sacrifício nada mais é do que você jogar para frente um prazer. Ao invés de você ter o prazer naquele momento, você jogar para frente para, de repente, ter mais ganho. Então, é o ganho imediato versus o ganho diferido. Com juros e correção. Exatamente. O adulto consegue fazer isso. Eu já falei para os meus filhos lá, você precisa dominar o tempo. Dominar o tempo é saber que tudo chega. Então, se você marca um negócio para daqui uma semana, a criança fala, uma semana? Assim, vai chegar, entendeu? Eu já tive a experiência de marcar coisa para dali 2 anos. Assim, vai chegar. E chega. É uma coisa, é estranho isso, mas você começa a dominar como o tempo funciona. Esse lance do prazer, quanto mais novo você é, mais difícil você entender que ele não precisa ser imediato, não é o fim se você não consegue ter aquele prazer naquele momento. Então, você vai começando a se dominar e se controlar. Uhum. Inclusive, se você pensar no qual que é a última instância do prazer, que é o vício. Estava vendo uma entrevista com uma moça, ela é autora de um livro chamado Nação Dopamina, Dopamination. Acho que é Anna Lembke, o nome dele. Confirma aí, se é isso, Anna Lembke, o nome da moça. E ela estava falando que o vício, você não tem um exame que você faz para identificar vício. O vício, ele é identificado por fenomenologia. Então, você precisa identificar fenômenos na vida da pessoa que mostram que ela tem ou que ela não tem o vício. Fenômenos como comportamento? Comportamento. Tá. Então, ela tem lá nesse... Depois eu posso até mandar o link para essa entrevista. Mas ela fala de 4 Cs da adição ou do vício, em inglês, né? Que é compulsion, não sei como é que fala, control, craving e consequences. O que quer dizer? Compulsão é quando você tem um impulso incontrolável de alguma coisa. Desejo ou craving é quando você tem uma vontade intensa daquela coisa. Controle é a dificuldade que você tem de se controlar na hora de fazer aquela coisa. E consequência, aquela coisa trazendo consequências negativas para a sua vida e ainda assim você fazendo aquilo. Nossa. Então, se você consegue encontrar esses 4 Cs, ou esses 4 pontos, e mais 2 que ela coloca, que é tolerância, ou seja, você já não se satisfaz com o pouco que você faz. Que acontece com álcool, com droga, com sexo. E o último é tolerância e abstinência. Quando você fica sem, você sente efeitos negativos. Então, já tive abstinência de café. Para de tomar café. Cara, dá um negócio na gente. Tem um certo nível de vício. Então, para você... Inclusive, vou repor aqui um pouquinho. Repõe o seu aí que eu vi que você Mas está tremendo. eu não tenho problema nenhum com o tá café. Certo. Desde que esteja tomando, não tem problema nenhum. Desde que meu copo, minha xícara esteja cheia, né? Então, assim, para você identificar um problema de vício, isso é bom para quem está ouvindo, fala assim, não sei se... não sou viciado em tal coisa. Fala assim, então, veja bem. Você tem compulsão, uma vontade intensa e incontrolável? Você tem o desejo? Você tem controle sobre aquilo quando você vê se já está fazendo e você ignora consequências negativas? Cara, você tem um vício, entendeu? Pode ser no trabalho, pode ser numa coleção. Coleção? Sim. Pode ser num esporte. Custe o que custava eu conseguir aqui. Exato. Não, o cara gasta todo o dinheiro da família para comprar o negócio. Cara, é um vício, entendeu? Você está num lugar, porque a dopamina, que é o que libera essa sensação de prazer por ter conquistado alguma coisa, ela pode ser liberada tanto por substâncias, que é álcool, quanto por comportamento. Tanto faz se você está bebendo ou se você está transando. Está liberando aquele negócio em você. E aquilo vai te viciando. Nossa, isso é gostoso. E o teu corpo fala, dá mais daquele negócio lá, porque faz bem. Porque a dopamina faz parte do ser humano. É um neurotransmissor. Aquilo lá traz um benefício. O problema é quando você fica viciado. Fez sentido? Fez. A pergunta que, de verdade, eu acho que é muito importante para quem está ouvindo a gente ouvir de vocês pais qual que é o problema de um pai, qual é o problema para o filho ter um pai que tem vícios, efetivamente.
Quais são os impactos na vida do filho? Como que o filho enxerga esse pai que tem vícios que ele pode saber? Eu acho que isso é importante a gente trazer essa consciência para quem está ouvindo a gente. Vou falar que eu tenho um pai que, por exemplo, até hoje fuma. Está com quase 80 anos agora e continua. Já teve cigarro é punk. 2 stents, já teve alguns probleminhas no caminho, um pigarro permanente há 40 anos, tosse, mas tem uma qualidade de vida ok. E aí, dentro dos 4 Cs, não era, assim, se o ambiente não era propício, ele não fazia. Eu escutava muito minha mãe falando, não fuma na frente das crianças. Então, era um tipo de vício, talvez o único vício que eu vi no meu pai, só que ele não chegou a me afetar dessa maneira, mas me trouxe algumas aversões. Me trouxe algumas ideias de que quem fuma, aí tem alguns defeitos que meu pai tem, que eu já atrelo aquilo lá, sabe? Quem fuma é assim. Então, acho que cria num repertório de emoções da criança algumas associações. No meu caso, eu não fumo, nunca fumei. Na verdade, eu tive uma experiência. Eu falei, deixa eu experimentar esse negócio, deixa eu entender qual que é o prazer desse negócio. E numa noite, eu falei, meu amigo, me dá esse maço aí. Fumei o maço inteiro numa noite. Aí, no final da noite, eu falei assim, eu entendi porque você gosta disso aí. Existe o prazer aqui, no negócio, na fumaça, tal. Entendi. Mas esse negócio não me dá o prazer. Mas eu entendo o prazer que está por trás disso. Então, mais ou menos, né, nessa relação, eu vi o meu pai fazendo isso a vida inteira, mas não é um negócio que me afetou no sentido de, acho que eu vou ter prazer também nisso. Agora, a gente conhece tantas inúmeras histórias que é uma mímica do que está acontecendo. Sabe como chama isso? Desejo mimético. Eu ia falar mimético, mas... a gente sabe, tem inúmeros casos onde o filho acaba fazendo o que o pai... que ele reconhece que é um vício e acaba caindo no mesmo vício. Mas então acho que eu não tenho tanta autoridade para dizer alguma coisa nesse sentido, porque eu tive um exemplo meio que me gerou uma aversão. E aí alguém pode dizer, então foi bom teu pai ter fumado na tua frente? Não, claro que não. Era melhor não. Agora, pensa por outro lado. Se você entende que seu pai te ama e que ele te prioriza, mas aí ele coloca uma coisa como um vício na sua frente, a sensação não é boa. Assim, caraca, alguma coisa é mais importante do que eu. Não quer dizer Posso te interromper, Antônio? Claro. Agora que o Antônio trouxe assim, eu lembrei que uma coisa que meu pai colocava à frente até da família é do esporte. Sempre foi. Não só, hoje é o golfe, mas antes foi o tênis e antes era um outro esporte. Então, até a musculação, por uma época, ele colocava à frente da família. Isso sim é um negócio que me impactou. Isso sim gerou uma revolta. Você vê como é que é? Às vezes a gente está pensando no vício em si, só que a família tá se colocando como referência com relação àquilo. Então, eu estou pensando no meu pai. Cara, não tinha nada que meu pai colocava antes da gente. Para mim era confortável, falei, que legal. Mas eu sei que ele não tinha amigo, por exemplo, e que isso fazia mal para ele. Depois eu fiquei sabendo de outras coisas que ele fazia. Mas isso não gerou em mim nenhuma revolta, porque tá tudo bem, eu sei que eu estou em primeiro lugar, eu sei que ele cuida de mim, ele não fica fazendo 1000 coisas e deixa a gente para trás. E ele nunca jogou na cara de vocês? Não que eu me lembre. Não, era de boa, entendeu? Era tranquilo, minha mãe também. Então, eu acho que é igual o prazer, é errado? Não, mas o contexto em que ele é obtido, o preço que você paga, por isso que esses 4 Cs são muito bons. Porque ali você consegue ver se aquilo está fora de controle ou não. O lance de jogo, já ouvi gente falando, você joga? Jogo. Tá, mas você perde o controle e tal? Não, eu vou de vez em quando e jogo. Então, o jogo em si, você pode achar que aquilo é moral ou imoral. Tudo bem. Agora, o vício não está atrelado à atividade. Está atrelado à consequência daquela atividade na sua vida. Então, dizem que o crack tem um potencial de vício enorme. Cheirou crack, fumou crack uma vez, está viciado. Por quê? Talvez aquilo vai gerar algo no seu cérebro que vai te levar automaticamente para ter aqueles 4 Cs, entendeu? Mais a tolerância e mais a abstinência. Então, não necessariamente beber, o cara é alcoólatra. Não. Não é porque o cara fuma que ele é viciado em cigarro.
De fato não é, mas tem coisas que são aceitas socialmente ou então até religiosamente, tem coisas que não. É legal a gente falar sobre isso porque traz luz e também desmistifica um pouco as coisas, sabe? Dependendo do contexto onde você está, aquilo é mais aceitável ou não. Então, se você for para a igreja evangélica na Europa, eles estão acostumados a fumar e beber. Por quê? Não é pecado. Mas eu imagino que ainda assim, se embriagar é pecado lá, e o vício é pecado. Então, mas se você vem na igreja aqui, já é diferente. Eu me lembro quando eu tinha me convertido há pouco tempo, eu tava com um maço de cigarro na mão ainda. E aí eu passei por um mendigo, olha que coisa que me veio à cabeça. O mendigo falou assim, você é crente? Aí ele olhou na minha mão, não é não. Você acredita, velho? Nossa. Aquele mendigo. Eu lembro do lugar onde eu estava indo, eu falei, que mendigo, cara? É um anjo. Vai ver. Mas você vê, aqui Ou no um anjo Brasil, decaído. Aqui no Brasil, você vai achar que é um anjo, porque aqui no Brasil, fumar, a gente identifica que é um vício e um pecado. Se você vai para a Europa, não. Então, a gente tem que dividir as coisas, mas você pode ser viciado em cigarro em qualquer lugar, independente se é pecado ou se não é, entendeu? Para você identificar isso, cara... Fumar no restaurante é pecado. Fumar no avião é pecado. Mas não era. Mas não era. Mas fumar em qualquer outro lugar, no teu campo, não é pecado. Que incomoda, porque as pessoas... entendi. Culturalmente, moralmente ou culturalmente, sei lá, socialmente aceito. Sim. Quando você fala culturalmente, você já coloca tudo do social, tudo, tá dentro daquela cultura. Mas você é viciado? Independente. Você é viciado. Se você é viciado, isso não é bom para você. Sim. Só queria lembrar uma coisa que uma vez eu ouvi e trazer uma pergunta assim para vocês sobre qual que é a vida ideal então do pai, né, em relação a isso. Mas uma coisa que uma vez faz alguns anos que eu estava ouvindo um padre, que agora eu esqueci qual que é o nome dele, ele falando que nem o vício na virtude é saudável. Porque se você está viciado, você não está praticando ela, e faz muito sentido isso que você trouxe, com controle, espontaneamente, por vontade. Você está viciado naquilo. Então, ele mesmo viciado numa virtude, ou seja, te traz no esporte, qualquer coisa, você lê, às vezes até a Bíblia, você ser viciado em talvez ler a Bíblia mais do que... Mas eu vi uma vez aquele cara, Rick Pino, falando que quando ele era solteiro, ele orava, sei lá, 9 horas por dia. E aí, quando ele casou, ele reduziu isso drasticamente. E ele foi conversar com Deus, falou, Senhor... Ele falou, não. E aí Deus falou para ele, não, fica tranquilo. Está abençoado. Porque você agora tem outras prioridades. Tá tudo bem. O efeito vai ser o mesmo. Não se apegue a isso. Então, eu vejo, às vezes, filhos de pastor que são traumatizados porque a igreja está antes da família. E aí o cara sente. Então, corroborando o seu exemplo, não está relacionado, às vezes, à qualidade do que o cara está fazendo. Está relacionado a você ser prioridade na vida dele ou não. Então, você, como pai, tem que entender. Falar, meu amigo, não sei se o que você está fazendo é bom ou ruim, mas os seus filhos vão perceber com muita acurácia se eles estão em primeiro lugar na tua vida ou não. Cara, deixa eu falar uma outra coisa que nesse mesmo podcast eu ouvi, eu achei muito legal. Porque o cara perguntou para a autora... Nação Dopamina? O podcast tem outro nome, depois eu mando links. Mas o que o cara perguntou? Perguntou para ela o seguinte, quais são as causas do vício? Se tem pessoas que são mais estão mais propensas ao vício ou não. Daí ela falou de 3 fatores de risco para o vício. Primeiro, que ela falou natural, hereditário mesmo. Ou hereditário ou que você nasceu. Então, existe uma propensão natural para isso, que é tipo 50% a 60% do total. Então, você precisa ficar atento. Nossa, alto, né? Alto. Nossa. Você precisa ficar atento. Então, eu tenho um caso na minha família que tinha uma série de alcoólatras. E aí, quando chegou em mim, eu fui pelo mesmo caminho. Graças a Deus, eu tive ajuda para sair disso, mas seria um caminho natural. Então, primeira coisa é a hereditariedade, ou então a natureza da pessoa. A segunda é a criação. Então, traumas, abuso, que mais? Um ambiente problemático. O ambiente problemático
pode levar ao vício. E, por fim, eles chamam lá de neighborhood, que é bairro, mas o acesso àquela coisa. Então, se você está num ambiente que dá acesso ao seu filho, é mais provável que ele se vicie naquilo. Então, ele falou sobre essas 3 coisas. A natureza da pessoa, o aspecto físico da pessoa, a forma como ela é criada, o ambiente que você está colocando os seus filhos, se é um ambiente pacífico, tem menor tendência de ele se viciar em alguma coisa, e o local onde você mora. Se você mora num local que tem muito acesso a drogas, se você tem bebida em casa, se você tem cigarro em casa, se você assiste pornografia, esse tipo de coisa, existe uma tendência maior que simplesmente vai ter acesso àquilo. Caraca, se teu filho nunca viu maconha, se ele nunca viu cigarro, a propensão que ele fume vai ser bem, bem menor. Então, a gente, como pai, tem que entender, reconhecer os nossos filhos, cuidar da criação deles e cuidar onde eles estão sendo criados, onde eles estão frequentando. Muito bom. Se quem está ouvindo a gente aqui hoje, tô num vício, tô no meio aqui, perdi a mão num prazer, às vezes começou como algo bom, talvez um esporte, talvez alguma coisa, talvez algum hábito, ou algumas coisas ruins mesmo, pornografia, álcool, os tradicionais. Como sair? O que eu faço? Qual que é a esperança para mim? Cara, primeira coisa, você identificou, tá bom. O fato de você ter identificado e se conscientizado, eu acho que é a primeira coisa. Então, inclusive, a gente fez um episódio sobre pornografia, tempo atrás, e a gente falava exatamente sobre isso. Não deixa de ser um vício, então vai para o mesmo lugar. Identificou. Nossa, muito bom. Segunda coisa, cara, é você compartilhar isso, conversar com alguém. Eu acho que esse compartilhar muda muito o jogo e com quem compartilhar. Porque se eu tenho uma prestação de contas com uma pessoa pior que eu, é uma prestação de contas péssima. Se eu tenho uma prestação de contas com uma pessoa que está numa situação que pode me ajudar, já melhorou. E eu adicionaria, eu sei que não é o nosso intuito nesse episódio, mas se eu tenho uma prestação de contas com Deus, é um outro padrão de prestação de contas também. Então, acho que começar a entender que você tem que prestar contas para valer. Não só com aquela pessoa confortável, legalzinha de você compartilhar. Sim, eu acho que pode ser amigo, esposa, não recomendo com filho, mas alguém com quem você possa falar, estou com essa dificuldade. Porque só o fato de você compartilhar já ajuda um pouco. A terceira coisa é, de fato, você buscar ajuda dependendo do que é, entendeu? Então, se você tem um problema de alcoolismo, tá difícil, então buscar uma casa de recuperação, alguma coisa assim. Depende do vício, né? Eu tive vício, eu tenho até uma história quando eu estava, eu acho que uma boa história para contar para os pais que de repente enfrentam filhos que têm vício em álcool. Teve uma época da minha vida, devia ter uns 20 e poucos anos, que eu bebia muito, época de faculdade e tal. E tinha um barzinho, um boteco que eu ia, e eu ia sempre. E aí um dia, nesse boteco, o cara me ofereceu uma pinguinha lá, tipo, do boteco. E aí, quando o cara me ofereceu, aquilo pegou muito mal para mim. Eu falei assim, caraca, eu me transformei no cara do boteco, o bêbado do boteco. Eu trabalhava no escritório grande, estudava na São Francisco, mas estava lá e os bêbados... Isso na época da São Francisco? E os bêbados residentes, né? Porque todo boteco tem o bêbado residente, né? O cara lá do boteco. Eles pegavam conselho comigo, era uma situação muito esdrúxula que eu estava vivendo. E aí, quando o cara me deu aquela pinguinha, aquilo, bateu em mim e falou assim, caraca, me transformei no bêbado do boteco. Aí eu lembro que eu fui para casa e cheguei em casa e chamei minha mãe. Minha mãe estava deitada já. Falei, mãe, preciso falar com você, com a senhora. Ela veio na hora, não sei, uma iluminação. Ela veio, sentou na minha cama. Eu lembro de deitar no colo dela e começar a chorar. Falar, mãe, eu preciso de ajuda. E ela tinha tido irmão, tio, pai, um monte de alcoólatra. Então parece que ela estava pensando que aquilo ia acontecer.
E ela falou, filho, fica tranquilo que eu vou te ajudar. A partir daquele dia, ela começou a me atrair para casa. Então, principalmente à noite, ela fazia comidas que eu gostava. Eu lembro que ela sentava na sala para assistir série comigo. Daí cada dia da semana tinha uma série, Friends, Seinfeld. Ela não entendia nada daquilo. Ela gostava de novela. Mas ela, de propósito, sentava comigo e assistia comigo. Que demais. E ela foi uma forma que ela encontrou de me atrair para casa, gerar um ambiente favorável para me ajudar na luta contra aquela situação. Então, assim, para os pais que estão em casa, às vezes você precisa entender de que forma você vai combater aquilo. Não, se ela naquele momento tivesse me escorraçado, me dado uma bronca, Sim. talvez tivesse me empurrado mais para a bebida, entendeu? A forma como ela fez foi com amor e com sabedoria, que ela era uma senhora já, devia estar com quase 70 já, ela me atraiu para casa. Então, é um conselho que eu deixo para os pais, cara. Tanto que os programas de reabilitação de drogas, especificamente, que têm a maior taxa de sucesso, são programas que estão ligados à inclusão social por meio de trabalho, por alguma coisa onde a pessoa que está se sentindo, né, não amada, ela vai se sentir acolhida. E normalmente, se não tem essa outra face do acolhimento, do amor, cara, não é só entender que é um problema, vou lutar, não resolve o problema. É que às vezes os pais acham que se eles não baterem, eu digo... Talvez bater para acordar, mas depois a segunda não vai dar para bater de novo. Então quer dizer que eu estou concordando, não necessariamente. Mas acho que, cara, falamos bastante hoje já. E assim finalizamos Paternidade na Prática com o tema prazer. Então acompanhe os próximos episódios dentro do mesmo tema. Toda terça-feira temos episódio novo saindo do forno, toda terça de manhã. E eu espero que você tenha aproveitado, tenha ajudado você. Se esse vídeo também faz sentido para alguma pessoa que você conhece, compartilha e dá os seus comentários, seja no YouTube, Spotify ou Instagram. Nos vemos aí. Até a próxima.